Boa noite, a paz, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos dar início a mais um Start da semana. Hoje eu vou estar falando sobre improvável, tá? Eu estou lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, a partir do versículo 39 até o 40. Vamos ler. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, esta é a tua palavra, esse é o seu ensinamento, isso é o que o Senhor nos deixou para poder nos ensinar, nos mostrar o caminho e mostrar quem é o Senhor, que o Senhor é o nosso único, verdadeiro e suficiente Deus. Então, através dessas palavras, Pai, que o Senhor possa estar me usando como simplesmente um transmissor, Pai, usando meus lábios, usando a minha boca, para que eu possa estar falando desta tua palavra às pessoas que estão assistindo esta live e que elas possam estar tomando posse e fazendo dela uma grande obra para a sua vida também. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, esta passagem aqui fala de José. Quem não conhece a passagem de José, né? É uma passagem linda da Bíblia, muito bonita. E só fazendo uma ratificação rápida, José era um improvável. José era o filho caçula, né? Era o último filho, né? E José, ele era meio que perseguido pelos seus irmãos, porque ele era meio que preferido pelo pai. E os irmãos meio que perseguiam. José foi vendido, José foi preso, José foi assediado pela esposa do faraó. José passou por problemas, por fases, ele foi jogado no poço, né? E ele foi vendido como escravo. Ele passou por um processo difícil na vida dele, muito complicado. E ele era muito, de certa forma, inocente. Era muito inocente. E ele era totalmente improvável, principalmente para os seus irmãos, que um dia ele pudesse se tornar um governador. E se tornou. Assim como José, nós tivemos outros casos. Por exemplo, o caso de Davi. Davi, ele também era simplesmente um pastoreador, cuidava das ovelhas, né? A palavra difícil falar pastoreador ou pastoreador, né? Ele pastoreava as ovelhas. E ele tinha os seus irmãos que eram guerreiros, que eram fortes, que eram verdadeiros gladiadores, né? Homens fortes que naquela época valia-se muito para ocupar a posição de rei, aqueles homens que eram mais fortes, mais guerreiros, né? Que lutavam nas grandes batalhas. E Davi era totalmente improvável. Era aquela pessoa que olhava e falava, isso aí não dá em nada, né? E Davi, ele foi escolhido para ser rei, escolhido por Deus. Ele era totalmente improvável. E vejam também, apenas nesses dois exemplos, que a própria família, as pessoas perto dele, os irmãos dele, para ser mais direto, né, já o reprovavam. Ele era totalmente improvável. Fala, esse aí não, esse não vai dar em nada, esse não serve, né? Tanto Davi quanto José, eles não poderiam imaginar, não acreditavam que tanto José como Davi poderiam dar em alguma coisa, ser alguma coisa. Para você ver que as pessoas próximas de nós, muitas vezes ou geralmente são os primeiros que nos reprovam. Mas quem sabe de todas as coisas é Deus. Nós tivemos outros exemplos. O exemplo de Paulo. Paulo ele perseguia os cristãos. E ele mandava matar, ele prendia, ele torturava, né? E ele era totalmente improvável que um dia ele pudesse estar representando Deus, representando Jesus, estaria defendendo
os cristãos. E foi Paulo o escolhido. Quem poderia dizer que Paulo poderia ser escolhido para ser um dos preferíveis, um daqueles que iam proteger os cristãos, né? Assim como pessoas, existem lugares improváveis também, existem causas improváveis que a gente não enxerga, né? A gente acha que é improvável, a gente acha que não vai dar, não vale a prova, não vale a pena. E acaba dando certo. Por exemplo, aquela mulher samaritana, como vocês sabem, samaritana não era chegada, não era cristã, não acreditava no Cristo, né? Por exemplo, aquela mulher cristã samaritana que não era cristã, melhor, que foi buscar água na sexta hora do dia no poço ou na fonte de Jacó, era totalmente improvável que naquele lugar, naquela hora, Jesus pudesse marcar um encontro com ela ali. E foi exatamente ali. Por que improvável? Porque era um horário difícil, 6 horas do dia era o meio-dia, aquele lugar era muito quente, as pessoas não iam buscar água naquele lugar. E aquela samaritana foi naquele horário e Jesus se deslocou do teu caminho onde ele estava simplesmente para se encontrar com aquela mulher. Era algo totalmente improvável, era totalmente improvável. Aquela mulher do fluxo de sangue que apenas ouviu falar de Jesus, ela não conhecia Jesus, e Jesus estava cheio de seguidores, de pessoas que o seguiam, onde ele ia, aquelas pessoas o seguiam. Aquela mulher apenas ouviu falar de Jesus e ela tinha aquele problema há muitos anos, acho que há 12 anos, se não me falha a memória, e ela acreditou, ela creu que se ela simplesmente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Veja como isto seria totalmente improvável, uma pessoa que não conhecia Jesus ter aquela fé. Veja que eu falei de pessoas improváveis, falei de lugares improváveis, e estou falando agora de um milagre, de um acontecimento improvável, que seria ela obter a cura, tocando simplesmente nas vestes de Jesus. E ela tocou, improvável, e foi curada. E aí tem N situações daquilo que seria improvável acontecer e aconteceu, né? Outro exemplo, quando Jesus fala para os pescadores, joga a rede do lado direito. Quem é você, Jesus? Eu imagino, né, que poderia passar pela cabeça. Quem é esse cara? Nós somos pescadores, pescamos aqui a noite inteira, vem falar para jogar a rede do lado direito? Eu pensei que é improvável. E caso aconteceu, a rede veio completamente cheia. Então, veja que Jesus, ele está sempre colocando à prova situações, lugares, pessoas que a gente não acredita, que a gente consegue enxergar. Mas para Deus, para Jesus, tudo é possível. Veja, meu irmão, qual família, e eu me refiro a você, na tua casa também agora, nesse momento, que não tem alguém, no teu meio, que não seja a tua família, mas que seja no seu trabalho, na comunidade onde você mora, no condomínio, sei lá, aonde estiver, né? Que não tem uma pessoa improvável. Aquela pessoa que está mergulhada em vícios, dependência química, aquela pessoa que é escravo de drogas, de bebidas, de sexo, né? Aquela pessoa totalmente improvável, que você fala, ixi, essa pessoa não. Com certeza você deve ter se lembrado de alguém, ou deve conviver com alguém, ou deve até mesmo dormir do lado de alguém. Eu não sei da tua vida, mas Deus sempre coloca pessoas improváveis na nossa vida. Pessoas improváveis para poder mostrar para nós que Ele é Deus, que Ele pode, que Ele faz, que Ele transforma, que Ele cuida.
Dentro de nossa igreja existem pessoas improváveis. Observe, use os seus olhos espirituais, né? Na tua casa. Qual família que não tem pelo menos um que não vai à igreja, que é desviado, que tem vícios, que não quer saber de nada, ou que não estuda? Esse não vai dar em nada. Esse não tem jeito, isso é improvável. Aquele, esquece, não vale a pena. É causa perdida. Isso ali, aquele é um pé torto, que não vai chegar a lugar nenhum. Gente, esses são os improváveis. Esses que Jesus gosta de pegar. Esses que Jesus gosta de cuidar, de tratar, né? Esses que Jesus vai atrás. É com esses que Jesus se preocupa. E por que que nós não nos preocupamos com esses improváveis? Nós buscamos sempre aqueles que são prováveis, né? Aos nossos olhos carnais. Esse é provável, esse vale a pena investir. Agora aquela, já era. Não dá em nada. Já tentei de todas as formas. Esse meu filho não tem jeito. Porque esse meu irmão, essa minha irmã, não quer saber de nada. Tudo que ela coloca a mão apodrece. Tudo que coloca a mão quebra. Onde vai é encrenca. Se não bota o joelho no chão para orar, não gosta de trabalhar. Jesus. Meus irmãos, são essas pessoas que a gente precisa orar, cuidar, buscar, tentar levar na presença de Deus. Essas pessoas que a gente não pode perder a esperança, que a gente tem que estar apresentando a Deus, né? São os improváveis, são pessoas que não vão dar em nada aos nossos olhos. Mas para Deus tudo é possível. Talvez aquela causa tua que você considera como perdida é improvável, mas Jesus pode resolver sim. Aquele problema de saúde é improvável que venha curar, mas Jesus pode curar sim. Aquela porta de emprego que você procura, mas não é para você, é improvável, né? Pode acontecer sim. Aquela vaga pode ser sua. Aquele diploma pode ser teu sim. Você tem que acreditar, tem que ter fé. E nós não podemos abandonar, deixar de lado aquelas pessoas que aos nossos olhos são improváveis, que não vão dar em nada, que não vão resolver nada. Veja, meu irmão, que de onde a gente não espera que vem, sabe? Ajuda de quem a gente menos imagina. São aquelas pessoas que mais ajudam a gente na hora difícil. Na hora difícil são aquelas pessoas que aparecem. Eu tenho, por exemplo, agora, meu irmão, um exemplo claro, vivo, de dias atrás, que eu pedi a minha mãezinha, né? Pessoas improváveis que eu imaginei que pudessem aparecer, vieram ali chorar pela minha mãe. Eles apareceram e choraram junto de mim, e emprestaram o ombro, né? Então, nós não podemos perder a esperança, nós não podemos perder a fé. Nós não podemos esquecer que pessoas improváveis são aquelas que oram por nós, são aquelas que se preocupam com nós, que buscam em Deus, pedem a Deus para que tenha misericórdia da nossa vida. Por isso, meus irmãos, não deixe de lado aquilo que você considera como improvável. Não abandone, não desanime, não abra mão de vida, de almas, que Jesus ele não faz isso. Não abra mão do teu irmão, da tua família, do teu amigo, do teu filho, do teu marido, da tua esposa. Não abra mão daquela causa. Peça a Deus com fé. Se jogue aos pés de Jesus. Para Deus tudo é possível. A gente não sabe o plano de Deus. A gente fica preocupado com os nossos planos, em realizar os nossos planos, nas nossas forças, dos nossos braços, mas a gente esquece que existe um Deus. Existe um Deus que tudo pode.
que tudo pode e que tudo ele é capaz de fazer. É capaz de mudar situações, né? Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Agora fica a pergunta, meu irmão. Quem são? Quem é? Qual lugar? Sei lá. Qual é a causa impossível? O que está sendo improvável na tua vida? Acredite, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Você, e eu estou falando com você agora, você é um improvável em algumas coisas. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aquilo que você tanto sonha, que você tanto quer, que você acha que não é para você, quem falou que não é? Creia, tenha fé. Deus é que sabe a medida certa para te dar. Deus é que sabe. Acredite. E não desanime do teu irmão também. Não olhe para as pessoas com desdém, achar que não tem jeito, que já foi. Que eu tenho certeza que nesse momento você está lembrando de alguém. Olhe para essa pessoa. Ore bastante. Peça a Deus que dê proteção. Porque Deus, Ele visita os corações. Ele visita os corações. E é neste lugar que Ele encontra motivos, razões improváveis para mudar a situação, para mudar a causa, para abrir portas, para fazer um milagre, para fazer acontecer. Então, nunca deixe de acreditar. Nunca deixe de acreditar. E não deixe de lado as almas, as pessoas que você acha que é improvável. Porque para Deus, todos nós temos o mesmo valor. Todos nós, Ele pagou com o mesmo sangue, com a mesma dor, com a mesma cruz. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus. Esta foi a sua palavra, Pai. Esse foi o seu ensinamento, Pai. Que esse ensinamento possa ter tocado em almas, em corações, que possa ter aberto visões espirituais a pessoas que, de certa forma, estava já determinando situações, pessoas como improváveis. E que o Senhor, através do teu amor, através da sua misericórdia, está revertendo, está mudando essa situação, esse quadro. Porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor nos ama da mesma proporção. E tenho certeza que nesse momento, Pai, situações, causas improváveis aos olhos carnais de determinadas pessoas, o Senhor vai estar mudando, o Senhor vai estar cuidando, vai estar se transformando, porque o Senhor é Deus e o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe tua vida, tua casa e tudo de bom.